Que a graça e a paz de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, estejam sobre a vida de cada um de vocês, irmãos e irmãs, que nos acompanham nesta hora, nesta aula que iniciamos de Escola Dominical. O nosso abraço em nome da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. Nós estamos dando sequência aos estudos que estamos fazendo com o tema Uns aos Outros, e chegamos hoje à nossa quinta aula, onde estaremos estudando um pouco mais sobre este assunto. Nós vamos trabalhar hoje o tema Cuidem uns dos outros. E antes de nós iniciarmos este estudo, vamos orar buscando a direção, a orientação de Deus para o estudo da sua palavra. Oremos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te rendemos graças pelo dia, pela vida, pelo cuidado e pela proteção. E agora, Senhor, que iniciamos mais um estudo em escola dominical, nós te pedimos a tua iluminação, a sabedoria do Senhor para esse tempo de estudo. Que o teu povo que nos acompanha, onde estiver, possa também, ó Pai, com o coração e mente abertos, compreender a mensagem da tua palavra. Dá-nos sabedoria, dá-nos orientação. Nós oramos porque cremos na tua promessa e fazemos através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Uns aos outros. Nós, como dissemos, estamos na nossa quinta aula sobre esse tema. E o nosso texto básico para estudo neste dia está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, entre os versículos 12 e 31. Nós não vamos ler todo este texto, é um texto bastante longo, mas ao longo da nossa conversa vamos citá-lo e deixamos já a sugestão para que você leia em sua casa com bastante tempo e calma, e você poderá perceber que ao longo do nosso trabalho, enfim, dos nossos estudos neste dia, muitas coisas serão extraídas desse texto e de outros também que citaremos durante o nosso estudo. Vários textos bíblicos serão utilizados para fortalecer o tema da aula e assim também nós crescermos no aprendizado da palavra de Deus. Esse texto especificamente de 1 Coríntios capítulo 12, entre os versículos 12 e 31, esse texto faz parte de uma série de orientações do apóstolo Paulo a respeito do comportamento da igreja e também de como a igreja deveria trabalhar com os dons e ministérios. De uma maneira muito específica, este texto que citamos, o apóstolo Paulo escreve sobre a unidade da igreja a partir da unidade do corpo humano mesmo. E ele usa a imagem do corpo humano para poder descrever com detalhes e também ensinar com detalhes tudo aquilo que ele desejava a respeito da unidade da igreja como sendo o corpo de Cristo. E uma das coisas importantes que ele ensina em todo o texto é a respeito da pluralidade do corpo. O corpo é plural, ou seja, no corpo nós temos muitos membros e é exatamente nessa diversidade de membros que a unidade é gerada. Se nós olharmos para o nosso próprio corpo humano, essa ideia usada pelo apóstolo fica até mais fácil de compreensão. No nosso corpo nós temos uma sequência enorme criada pelo próprio Deus a respeito de membros que muitas vezes nós nem conseguimos ver. O corpo humano ele é composto de membros grandes e pequenos, visíveis e ocultos,
muitas vezes ocultam aos nossos olhos e alguns deles só é possível que sejam visualizados através de aparelhos, como, por exemplo, quando fazemos um exame médico. Mas o importante disso tudo, quando olhamos para esse exemplo utilizado pelo apóstolo, descobrimos que há uma completa e total perfeição. Nosso corpo funciona como uma grande máquina, onde cada membro, no seu devido lugar, com a sua devida função, executa cada uma dessa função para o bom desempenho e para a nossa vida, a normalidade da nossa vida, assim podemos dizer. E o apóstolo faz essa comparação diante de todos os momentos que ele vive com aquela igreja para dizer, olha, assim como o corpo humano funciona diante da perfeição de Deus, a igreja também é comparada a um corpo para que possa viver, possa se desenvolver no meio de toda a pluralidade de uma maneira perfeita, tudo para a glória de Deus. É importante, logo no início do nosso estudo, observar que o apóstolo ele oferece algumas orientações, mas também determinações a respeito desta unidade em meio à pluralidade. A partir desse momento, nós vamos trabalhar com muitos textos bíblicos, principalmente esse de 1 Coríntios 12, para que possamos fortalecer o nosso aprendizado. Por exemplo, no capítulo 12, entre os versículos 24 e 25, nós temos uma orientação, mas também uma determinação do apóstolo que vale a pena lermos e depois refletirmos sobre ela. Acompanhe a leitura. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Há duas coisas aqui que merecem destaque. Primeiro, Deus coordenou o corpo, ou seja, a organização do corpo acontece a partir das próprias mãos de Deus. É Ele o idealizador, é Ele quem organiza, é Ele quem executa. E a outra coisa, nessa execução perfeita feita pelo próprio Deus, a expressão do apóstolo é para que não haja divisão no corpo, nenhum rompimento, nada que venha prejudicar o relacionamento entre os seus membros. Acontece que há um motivo do porquê o apóstolo escrever exatamente sobre isso que acabamos de ler. É importante observarmos um pouco o contexto da igreja de Corinto, ou seja, o contexto em que o apóstolo envia esta carta às comunidades e de uma maneira muito específica à igreja de Corinto. Havia na igreja de Corinto membros que empregavam seus dons e talentos no ministério que exerciam para alimentar um orgulho, uma vaidade, uma satisfação pessoal. E alguns desses dons, na opinião de algumas pessoas, eram melhores do que os outros, tipo línguas, profecias, curas, que causavam inveja, orgulho e, em algumas situações, até divisão dos relacionamentos entre as pessoas. Na orientação do apóstolo, Deus colocou cada membro do corpo que ele mesmo escolheu no seu devido lugar. A composição do corpo é feita pela própria mão de Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança. Vejamos, por exemplo, o versículo 18 deste capítulo 12 de 1 Coríntios. O versículo 12 diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ou seja,
esta organização divina é perfeita e intocável. O ser humano simplesmente é um vaso de barro nas mãos de Deus, e é Deus mesmo quem o molda à sua imagem e semelhança. Por outro lado, é o Espírito Santo quem distribui os dons. A distribuição dos dons pertence única e exclusivamente sob a autoridade do Espírito Santo. E isso fica muito claro também no versículo 11 deste mesmo capítulo. O versículo 11 nos ensina o seguinte: mas um e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É o Espírito Santo quem distribui individualmente cada dom, cada talento, enfim, quem nos organiza perfeitamente para a realização do ministério. E ainda mais um versículo, apenas a parte B do versículo 25. Versículo 25, parte B, diz assim: para que cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Diante de todo esse contexto, de toda essa preocupação apostólica para que a unidade acontecesse em meio à diversidade de dons e também a capacidade diversa dos membros daquela igreja, nós vamos destacar a partir de agora 5 verdades básicas sobre o cuidado de uns para com os outros, focalizando principalmente o tema central da nossa lição de hoje. O cuidado de uns para com os outros. Vamos ver também, observando a partir dos textos bíblicos deste capítulo e de outros que citaremos a partir de agora. A primeira grande verdade que o texto bíblico trabalha, nos ensina e nos exorta, está no sentido de que devemos fugir da arrogância e do orgulho. Fugir da arrogância e do orgulho. No versículo 21 do capítulo 12 de 1 Coríntios, nós temos a seguinte expressão: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Ou seja, os membros do corpo, nenhum deles tem o direito de dizer que o outro não é importante para ajudá-lo, enfim, para dar sustentação ao próprio corpo. E em Romanos, capítulo de número 12, versículo 16, Romanos 12, 16, nós temos: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Ou seja, toda a orientação do apóstolo é: não permita que a arrogância e o orgulho daquilo que você sabe, do talento que você tem, do dom que você desenvolve, venha prejudicar o relacionamento com o seu irmão com atitudes de arrogância e atitudes orgulhosas. Na sequência, nós temos uma segunda verdade importante que precisa também ser trabalhada. É a ideia de não cultivar a inveja e o ciúme. Não cultivar a inveja e o ciúme, para isso nós podemos olhar para o texto também de 1 Coríntios, mas no capítulo 13, o versículo 4 deste capítulo, que é o conhecido texto a respeito do amor. No versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: o amor é paciente e benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece.
não cultivar a inveja e o ciúme, também era uma receita dada para o apóstolo Paulo. Para que trabalhar esses dois sentimentos dentro de si, sentimentos que prejudicam relacionamentos, que provocam divisões, que impedem o crescimento espiritual e que não promove o cultivo da espiritualidade. Para o apóstolo, esses sentimentos deveriam ser extirpados de toda a vida cristã, do relacionamento das pessoas dentro da igreja. Mas podemos citar também uma terceira verdade. E a terceira verdade é compreender que é o próprio Espírito Santo quem distribui os dons e ministérios. É o próprio Espírito Santo. E para isso, nós vamos ler Romanos, capítulo de número 12, do 4º ao 8º versículos. Vamos ler esse texto como forma também de aprendizado, tendo como base esta ideia: é o Espírito de Deus quem distribui segundo a nossa própria capacidade. O texto diz o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Vejam bem a importância desse texto para compreender a tese do apóstolo Paulo de que é o Espírito de Deus que, conhecendo a nossa vida, a estrutura que temos, a capacidade em todos os níveis que o próprio Deus nos dá, é Ele quem sabe o que é melhor e o que de melhor nós podemos fazer para o reino de Deus. E aceitando, sendo submissos à direção do Espírito Santo, servimos com alegria a partir do dom que Ele mesmo nos concedeu. Chegamos então à quarta verdade que queremos destacar a partir da proposta do apóstolo Paulo. Coloco aqui a ideia de demonstrar cuidado e interesse pelo sofrimento do próximo. E com isso também nós citamos mais 2 versículos importantes. Ainda em Romanos, capítulo 12, no versículo 15, nós temos o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quero destacar esta expressão, principalmente, chorai com os que choram, é a parte B do versículo de número 15 de Romanos 12. Essa é a ideia de demonstrar cuidado e interesse pelo sofrimento do outro. Para completar, voltando em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 26, apenas a parte A, primeira parte do versículo diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Veja a beleza desses 2 textos. A demonstração de cuidado, de interesse pelo outro, diante do sofrimento, diante da luta, das preocupações, é um ato do próprio Espírito de Deus em nós. Exatamente porque o Espírito de Deus habita em nós e nos move em direção ao próximo, é que nos interessamos pela necessidade do outro, pelas preocupações e problemas que o outro está atravessando. E aí não fazemos comparação se o outro sabe determinado assunto ou tem determinado dom que é melhor ou maior do que o nosso.
Diante de Deus não existe essa diferenciação. Cada um exerce o seu papel exatamente para que o corpo todo funcione em harmonia. E a quinta verdade que nós temos nesse texto é a respeito da alegria. É o alegrar-se com as conquistas do outro. Em Romanos capítulo 12, que já citamos, no versículo 15, a primeira parte do versículo 15, a parte A, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram. Alegrai-vos com os que se alegram. E uma outra citação ainda, de Romanos 12, 26, apenas a parte B desse versículo diz: se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Nos dois textos, o autor bíblico está dizendo o seguinte: olha, se alegrem com as conquistas do outro, com a vitória do seu próximo, com as bênçãos que ele recebeu. Em contrapartida, a questão de que nunca exista inveja, orgulho ou qualquer coisa que venha prejudicar o relacionamento. Quando alguém consegue alguma coisa, dê graças a Deus e compartilhe esta alegria que ele também está passando, não apenas com você mesmo, mas também com o seu próximo. Portanto, o texto bíblico nos convida a pensar de uma maneira muito clara na ideia de que, como Igreja de Jesus Cristo, nós temos as mais diversas questões, muitas vezes, e diferenças entre nós. Mas mesmo com as questões e diferenças que temos, nada pode nos impedir de louvar a Deus com alegria, com gratidão e principalmente em comunhão. Quando todos da igreja são igualmente solícitos em favor uns dos outros, cada membro sabendo o seu papel, a sua função, enfim, aquilo que precisa fazer dentro do corpo de Cristo chamado igreja, a unidade é verdadeiramente cultivada. Como disse no início, nós temos uma pluralidade muito grande. Somos diferentes uns dos outros e graças a Deus que há diferenças entre nós. Se todos nós fôssemos iguais, talvez não houvesse graça à vida humana. Exatamente nas diferenças em que há dentro da nossa própria família, entre pais e filhos, homem e mulher, é que nós encontramos a unidade do corpo. Os relacionamentos são feitos a partir das diferenças. Os relacionamentos, eles amadurecem a partir da diferença. Quando nós temos tudo muito parecido, tudo muito igual, nós muitas vezes não conseguimos atingir os objetivos propostos. Mas nas diferenças, nós temos a contribuição e o pensamento diferente, as ideias do outro, muitas vezes a reação do outro, e tudo isso tem que ser feito com muito amor, com muito respeito, com muita preocupação com o meu próximo. Preocupar-se com o próximo é um ato de amor. Preocupar-se com o próximo é um ato de amor a partir do exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo compôs o colégio apostólico tomado por diferenças, por pessoas com as mais diversas personalidades, mas que neste grupo de apóstolos e depois dos demais seguidores de Jesus, as diferenças colaboraram para o desenvolvimento da igreja, para o progresso do evangelho. Esta unidade aconteceu exatamente como base maior que vem do Espírito Santo. É o Espírito de Deus quem produz esta unidade. Humanamente, nós não conseguimos nos unir. Humanamente é impossível conseguir esta unidade no meio de tantas diferenças, tanta diversidade de ideias, pensamentos e ações. Mas o Espírito de Deus é quem produz esta ligação, esta bênção de nos unirmos a partir das ideias que a própria palavra de Deus nos ensina a praticar. Mas quero deixar com vocês, já nesse momento final da nossa aula, um questionamento para nós pensarmos um pouco aqui
e depois você também pensar na sua casa. Falamos no início a respeito do corpo. O corpo humano, com a sua diversidade, com membros que temos visto aos olhos nus todos os dias, mas também com membros ocultos que nós não conseguimos ver de uma maneira tão fácil. A pergunta que devemos responder, olhando desta forma e pensando no corpo de Cristo, é: qual membro do corpo de Cristo sou eu? Se eu pudesse escrever, compartilhar, falar sobre isso com a minha igreja, com as pessoas que estão ao meu lado, no corpo de Cristo, que membro eu sou? Sou o pé? Sou a mão? Sou a boca? Sou os olhos? Os braços? Enfim, qual membro do corpo sou eu? Se eu encontrar esta resposta, com certeza também encontrarei o meu lugar de uma maneira muito mais objetiva, de uma forma muito mais específica e efetiva no corpo de Cristo. Quando eu sei que membro eu sou, eu consigo trabalhar com muito mais alegria, com muito mais satisfação, sem nenhuma disputa de espaço, sem nenhuma preocupação de entrar em um terreno que o outro faz melhor do que eu. E quando o outro faz melhor do que eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela vida dele, porque ele tem um talento que eu não tenho, assim como ele tem também os seus talentos, tenho eu, e na composição dos dons e talentos nós crescemos como igreja de Jesus Cristo. Não há disputas, não há divisões, enfim, há crescimento, há unidade do povo de Deus. Esse é o desafio da palavra do Senhor para nós neste dia em escola dominical. Com isso nós expressamos cuidado com o nosso próximo. Cuidado não só em aprender com ele, mas também em se preocupar com ele, em sofrer com ele, em rir com ele, em se alegrar nos momentos de vitórias, nos momentos de conquista. Assim a Igreja de Cristo caminha, e é assim que nós devemos trabalhar, tudo para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que haja alegria e paz no seu coração para descobrir, na força do Espírito Santo, o seu dom, o seu talento e o exercício do ministério que Deus colocou no teu coração para a honra e glória do Senhor. Assim agindo, a unidade da Igreja de Cristo está preservada e sempre crescerá para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até a próxima aula.